Muito bem, gente do História 365. Hoje a gente está fazendo um vídeo excepcional, extraordinário, e eu estou aqui com convidados, o meu amigo Giba e o meu amigo Vasco, amigos de longa data aí. O Vasco que eu conheço desde a época da faculdade, já fomos rivais, inclusive, né, Vasquinha? Numa eleição de DCE eu perdi, e o Giba eu conheço de longa data, nunca foi meu rival, pelo contrário, foi meu sócio. Nós namoramos a mesma garota na época. Só que eu e Giba não sabíamos, ela sabia, É, né? só Mas ela enfim, sabia que os três estavam envolvidos. o Vasco Ela e não, toda eu a com o Giba e ela. universidade. E a menina. Mas, gente, olha só, esse vídeo hoje está sendo gravado, a gente está fazendo uma live aqui, vocês não estão recebendo live porque a gente tem que editar ele mais rápido e tal, para vocês receberem a notícia quentinha. Hoje é 18 de abril de 2020 e saiu a notícia de que a Justiça Federal determinou a suspensão da prova do Enem. Atenção, gente, tem muita gente mandou mensagem para o Vasco, mandou mensagem para o Giba, a gente conversou antes, achando que não vai ter Enem. Moçada, vai ter Enem, a gente veio falar justamente isso. O que a Justiça decretou é que vai ter Enem adequado ao calendário escolar. As escolas estão paradas por conta do coronavírus, né? E possivelmente elas voltarão e talvez elas terão que fazer pausas intermitentes durante o nosso inverno. Então, o calendário escolar vai ser estendido e não tem como fazer o Enem em outubro. Então, a gente estava discutindo já antes, a gente tem aqui a conclusão. O nosso vídeo começa pela conclusão, né, guris? Vai ter prova do Enem. O que a gente vai apresentar para vocês hoje são os 5 motivos para tranquilizar vocês, mostrando que sim, vai ter a prova do Enem. Vasco, a gente selecionou os motivos aqui, a gente vai conversar sobre eles, eu faço a mediação da coisa aqui, já que vocês estão no meu canal, afinal de contas, quem manda aqui sou eu, né? E aí a gente selecionou esses itens, a gente conversou antes, demoradamente sobre isso. Primeiro, gente, é impossível fazer como algumas universidades já estão fazendo agora para o inverno, anunciando que vão usar notas do Enem do ano passado, retrasado e etc., para compor o lugar do vestibular que ia ter. Não tem como fazer isso, né, Giba? É o que a gente conversou no Enem aí no final do ano. Bom, realmente, a gente estava conversando sobre isso e não tem. O Enem ele é no final do ano letivo, não por acaso. É para que aquelas pessoas, aqueles estudantes secundaristas, eles consigam ingressar na universidade. O Enem é a maior porta de entrada para a universidade no nosso país. Quando a gente fala de Enem, a gente está falando não só no Exame Nacional do Ensino Médio, mas em alguns sistemas importantes, como o SISU, como o ProUni, como o FIES, que são baseados nessa prova. Ele tem que acontecer. Não acontecer o Enem num ano significa não avaliar o ensino médio naquele ano e não ter dados suficientes, não ter notas suficientes para uma série de processos decorrentes dele. Quando a gente fala em estudantes terceiranistas, a gente tem que lembrar que o maior grupo que presta o Enem é de estudantes terceiranistas, que estão concluindo o ensino médio e que estão buscando uma dessas portas de ingresso na universidade, seja nas universidades públicas, seja nas universidades particulares, através de alguma bolsa do ProUni, seja através de financiamento. Quando a gente fala em usar notas de Enems anteriores, e algumas pessoas falam, algumas universidades já estão adotando isso para o inverno, é porque o vestibular de inverno, o ingresso no inverno, ele é para pessoas que já concluíram o ensino médio no ano passado, no ano anterior, no ciclo anterior. Ele é uma sequência do SISU lá de janeiro. Então, se faz um novo SISU e algumas universidades, com a prova já realizada em novembro do ano passado, elas vão aproveitar esse dado. Então, os estudantes terceiranistas não participariam desse ciclo, não participariam desse processo seletivo. Então, nós não teríamos um problema tão grande. Já o Enem do final do ano, ele precisa coroar, ele precisa ser um encerramento do ano letivo. E algumas pessoas, né, quando a gente falava sobre isso antes, algumas pessoas vêm com aquela preocupação e falam, por exemplo, tal país já alterou a sua forma de ingresso.
A França, a gente sabe que alterou. Só que para esses países do hemisfério norte, a gente tem que lembrar que eles estão no encerramento do ano letivo. O calendário é diferente, são sistemas diferentes. O Brasil é completamente diferente. A gente tem que pensar na nossa realidade, e o Enem não é só uma prova. Ele é uma prova que desencadeia uma série de processos muito importantes para todo mundo. São milhões de vidas impactadas. Não fazer o Enem, basicamente, no final do ano, significa excluir milhões de alunos, a maioria dos alunos que são egressos do terceiro ano, né? Então, esse é o motivo um. A gente também estava conversando, Vasco, sobre a questão se fosse acontecer o absurdo de não ter o Enem e só reciclar notas anteriores, de diminuir o volume de nota. A gente até tinha colocado nivelar por baixo o Enem. Como é que seria isso? Bussunda, isso é uma questão simples e uma questão de lógica, né? Matemática. Vamos supor que o pessoal que entrou agora no SISU início do ano, tá? Entraram 20 mil candidatos, foram aprovados em medicina, uma suposição. A nota mínima exigida pelas universidades foi 750, beleza? Será que a gente vai ter ainda assim um número de pessoas com a nota acima de 750 em outras vagas para o próximo ano? Com certeza não. Então a questão principal toda aí é exatamente de ter que baixar a nota. Vamos supor que agora para 2021, se não tivesse o Enem, vão precisar baixar a nota agora para 650. Tu entendeu? Então, eu acho que isso seria um problema mais agravante. Iria nivelar, teria que baixar as notas e aí seria complicado fazer esse processo de seleção. Entendeu? Então, eu acho que esse é um dos principais motivos que é impossível cancelar o Enem. Além disso, né, Vasquinho? Se, por exemplo, a gente, como tu falou, entrou no ano passado com 750. Então, esse ano, quem teve 750 já conseguiu entrar. Ia baixar, sei lá, para 700. Ok. Mas também tem um problema que a gente estava discutindo, que é o troca-troca de cursos por conta disso, de um cara que tirou 700 ano passado e foi fazer uma outra faculdade e agora ele tem, finalmente, score para entrar, sei lá, na medicina. E aí, como é que ficaria isso? Ia ter muita evasão, né? Bussuda, vale lembrar que nesse último ano, né, o censo do MEC avaliou que tem uma evasão em torno de mais ou menos 27%, tá? Então, isso é uma evasão muito alta, isso é um número muito alto. Imaginem que numa turma de 50 pessoas, a gente tem 14 que não chegam ao final do curso. 14, na verdade, no final do primeiro ano, ou no final do primeiro semestre, eles já estão fora do curso, tu entendeu? Então isso é complicadíssimo. Aí tu imagina eles abrirem essa nova oportunidade, tá? Eu, supor, minha nota lá eu passei para engenharia civil, beleza? Tranquilo. Abre um novo processo de seleção e com essa mesma nota agora eu consigo passar para medicina, eu consigo fazer direito, consigo fazer odonto. Eu saio da engenharia, vou para medicina, então automaticamente eu vou pegar uma outra vaga, mas eu vou, na verdade, abrir outro espaço. Seria como se eu fosse tirar a terra de um buraco, tirar a terra de um lugar para tapar outro buraco. Então, na verdade, eu estaria tapando um buraco, criando outro, né? Então, é impossível, o governo não tem como fazer isso. É caro, vai ser muito caro, vai ser um prejuízo muito grande fazer esse processo. Afora que tem uma questão que, além de o Vasco ter entrado num curso e saltar para outro, daí abriu vaga, e não é uma vaga do zero, porque não abriu vaga no primeiro semestre, abriu vaga no terceiro, e o Vasco barrou a entrada de novos alunos na universidade. Claro, gente, também entendo uma situação. A gente não está falando, o Vasco usou um exemplo aleatório, daqui a pouco alguém vai se ofender. Então tu acha que quem fez engenharia queria fazer, na verdade, medicina. Não, a gente está usando o exemplo que a gente sabe, via experiência que a gente tem, a gente dá aula em cursinho há muitos anos, de alunos que no SISU eles querem, por exemplo, vou viajar, tá? O aluno queria história, vou usar nossos casos aqui, mas ele não teve nota para história, ele conseguiu para geografia.
Mas aí, agora, finalmente, com essa redução da régua por um não Enem, ele conseguiria ir para a história. Mas ele só mudou de curso interno, prejudicou a geografia, o cara que estava fora da universidade ficou de fora da universidade. E ainda tem o outro problema, né, Giba, que a gente estava também discutindo, que é grave para as universidades particulares. Porque agora o cara que, por exemplo, queria medicina, não entrou na federal e entrou na particular, ele pode vir a abandonar, de repente, a particular e ir para a federal? Ele pode. Isso é ruim para a universidade que vai receber. O que o Vasco falou é perfeito. Tu vai ter que abrir um buraco para tapar outro. Ele pode acabar prejudicando uma universidade que já investiu, porque um aluno é um investimento, essa universidade já investiu 4, 5 semestres naquele cara, uma universidade particular, né, uma universidade privada, e ele migra para uma universidade pública que seja mais, no caso, ela é gratuita, mas ou uma outra universidade que seja mais próxima da sua cidade natal, muito por conta daquilo que a gente falou antes, que é a redução da régua, né? O rebaixamento dessa régua. E tem todo um processo de universidades que, principalmente de alguns cursos menos procurados, menos concorridos em algumas universidades, que podem fechar, sobretudo, os cursos de licenciaturas em universidades privadas. Então, pode ser muito grave não realizar um Enem, uma vez que a necessidade de, volto lá no primeiro tópico, de que esses terceiranistas entrem nessas vagas, concorram por essas vagas. E aí, quando a gente fala em troca-troca de cursos, troca-troca de universidades, algumas universidades privadas acabam tendo uma perda muito significativa dos seus clientes, né, dos seus estudantes, e isso pode gerar uma bola de neve em todo o setor educacional do país. Eu diria até que usou de exemplo os cursos de licenciatura, que são realmente frágeis em alguns sentidos, e que muitas universidades particulares nem têm cursos de licenciatura, mas mesmo curso tipo medicina. Muitas já fecharam, né? Muitas acabaram fechando nos últimos anos. Imagina uma debandada desses cursos. E uma coisa que é interessante, que a gente tem que sempre pautar isso. O Vasco deu um exemplo, a gente está dando exemplo. Não quer dizer que não seja correto, não seja válido trocar de curso. Fiz um ano ou dois de geografia, não gostei e resolvi fazer veterinária. É válido. O que a gente está falando aqui é de uma avalanche de troca de cursos e troca de instituições. É muito bom ter falado isso, até pegando o dado do Vasco antes, de 27% de evasão, que é o que o MEC aponta, e que a gente já sabe que isso é mais ou menos previsto. Agora, imagina sem ter o Enem, a gente não consegue nem mensurar qual é o número que é a evasão, 50%, sei lá, mais do que isso. E afora disso, moçada, teria um quinto item que está correlacionado com tudo, que é o SISU. Ele serve para o MEC controlar o ensino e a distribuição de vagas no Brasil. Então, o MEC, via SISU, ele já procura fazer, justamente, tu pode te inscrever numa vaga, sei lá, no sul do Brasil, ou tu pode se inscrever numa vaga no norte do Brasil. Você que escolhe. E aí é uma tentativa de preencher essas vagas, porque o Brasil ele tem esse problema, tem alguns cursos que concentram mais público e outros cursos onde não tem esse público. E se começa a ter evasão, se cria esse descontrole, o MEC ele não consegue dar justificativa para a existência do Sistema Integrado de Seleção, que é o SISU, e o MEC também ele perde um referencial de controle, porque é uma prova nacional, o Enem, é uma prova que, além de tudo, tenta implementar a Base Nacional Comum Curricular, que foi recentemente aprovada, e se não tiver Enem, algumas universidades já estão anunciando para o inverno que vão reciclar, a gente chamou assim, as notas dos Enems passados, e que a gente diz que dá toda essa problemática. Se não tiver Enem, algumas universidades podem optar por voltar ao vestibular, e aí desmantela o SISU.
desmantela todo um sistema integrado do Brasil, e aí nós não temos o porquê mais ter esses o Enem, essas coisas, e vai desorganizar o que está sendo construído há algum tempo, né? Então, nós apresentamos 5 motivos aqui que vocês podem se tranquilizar. Vai ter Enem, possivelmente em dezembro, talvez em janeiro, mas vai ter prova do Enem. Não tem como a gente imaginar que não exista o Enem. Eu tô certo, rapazes? Tá certo? Tá certo, Bussunda? Tá certo? Pode falar, Vasco. Não, e até a questão toda do que o Bussunda comentou do vestibular, se o governo apresentou esse projeto da Base Nacional Curricular, exatamente eles devem, né? Acredito eu, torço para que eles estejam ansiosos em implementar isso e em avaliar isso. E o Enem é uma ferramenta de avaliação perfeita desse processo aí todo, né? Se o Enem, o MEC, lidera para as universidades terem o seu critério de seleção, o seu vestibular, não tem por que ter uma base nacional curricular, né? Como já existia isso há alguns anos. E é interessante, Vasco, que quando tu fala que é interesse do MEC avaliar, eu acho que o Enem, ele mais do que essas necessidades que a gente falou, o Enem ganha uma outra necessidade fundamental, é avaliar, inclusive, o impacto da Covid-19 no ano. Esse impacto dessas novas formas de aprendizagem, numa dessas a gente está falando do próximo Enem, e ele pode realmente baixar muito as médias. E talvez seja um impacto dessas aulas à distância, talvez as médias se mantenham elevadas, talvez as médias subam, a gente não sabe, a gente ainda não sabe qual vai ser o impacto disso. A gente pode usar de uma maneira que o Enem nasceu lá nos anos 90 com o objetivo de ser o exame nacional para identificar a qualidade do ensino médio, e que aos poucos ele foi se transformando na prova que vai servir para todos esses processos, mas talvez a gente vá ter com esse Enem o que de fato está sendo esse ano letivo. É importante, a gente falava antes, a importância de manter o sonho de entrar na universidade como uma forma de encarar esse isolamento, esse distanciamento social, estudar, ficar em casa, estudar com o objetivo do Enem. Quando vai ser o Enem, não sabemos, mas ele vai acontecer. Moçada, então se liga nisso. Vai ter Enem. Vocês não podem se desmobilizar. Quem está estudando, não perca a perspectiva, não perca a esperança. Foca no estudo, entende? É para ficar em casa, é para ficar em casa. Agora, é para esquecer de estudar? Não é para esquecer de estudar. É isso, né, rapazes? É isso. Claro, obviamente, a gente está falando gravando esse vídeo, o retorno, dia 18 de abril de 2020. Pode ser que as coisas mudem e a gente atualiza vocês. A gente vai estar atento e a gente vai voltar num outro vídeo. Se você não conhecia o nosso canal ainda, o História 365, se inscreve. Se já conhecia, ativa as notificações, dá um likezinho aí para nós e a gente volta a qualquer momento. Quem assistiu até o fim, live na terça-feira, dia 21, às 18 horas, nós três aqui, Revolução Industrial. Um abraço para vocês, queridos. Um abraço. Feito. Fui.